maravilhosas! Que delícia estar aqui com você, mais um programa Guardiãs do Lar. Quero que saiba que é muito bom e eu quero te agradecer por poder entrar aí na sua casa. Talvez você está me assistindo na sua sala, no seu quarto, talvez você esteja cozinhando, esteja aqui com a gente, nos acompanhando. Não importa onde nós estejamos juntas, eu quero te agradecer pela oportunidade de entrar aí e fazer da sua vida um pouco mais leve, porque esse é o nosso intuito. E hoje estou com uma convidada muito especial que vai falar sobre empreendedorismo, mentora de mulheres, mas depois que eu vou apresentar ela para vocês, tá bom? Mas antes nós vamos para aquele nosso momento de reflexão. E o nome desse programa é Novos Começos. Novos começos, Lígia, será que eu tenho condições de falar sobre isso? Vamos lá, você vai conhecer a história dessa mulher que tem tudo a ver com um novo começo em um momento específico da vida dela e hoje ela faz disso um legado para ajudar tantas outras. Mas anota aí, Gênesis 9, 12 e 13, bora! Deus disse, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e você. E entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Muito bem. Muitas de nós precisam de novos começos em tempos em tempos. Já parou para pensar, nossa, talvez eu esteja cansada deste meu emprego. Talvez eu esteja cansada dessa vida de CEO do lar full time. Quem sabe se eu fizesse outra coisa? Quem sabe se eu empreendesse meio período ou arrumasse um emprego para trabalhar meio período? Já parou para pensar nisso? Ou talvez você é daquela que está saindo de um divórcio e realmente é desafiador. Talvez você acabou de ganhar um neném e se sente solitário porque a maternidade no início, se não tem uma rede de apoio, é realmente solitária. Mas logo passa. Solitária você não está, porque você está com o seu bebê e Deus está com você. Mas de tempos em tempos nós precisamos de um recomeço. Isso acontece porque vivemos em diferentes atmosferas durante a nossa vida e por vezes não percebemos que o tempo de determinada frequência já passou. Por exemplo, eu tenho filhos de adultos, mas eu já tive filhos adolescentes, eu já tive filhos crianças. Cada fase das idades dos filhos muda totalmente uma mãe. Sabe aquele tempo? Eu não sei se talvez você aí está passando por esse tempo que o fato de você conseguir ir no banheiro sozinha já era uma grande vitória. Porque quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, que o filho quer te acompanhar até na hora de você ir no banheiro. Talvez hoje você já pode tomar um longo banho quentinho no seu chuveiro, porque os seus filhos não vão ficar te chamando. Que bom, mas as coisas mudam, as frequências mudam, a energia da nossa vida muda de tempos em tempos. E muitas vezes nós nos mantemos presos nessas energias antigas e talvez seja a hora de você recomeçar. Talvez seja a hora de você iniciar um novo começo. E durante este programa, o que eu quero falar para você? Que durante esse período da nossa vida, nós vamos iniciar esses novos começos. Vamos juntas embarcar? Anota aí em Gênesis 6:5. A Bíblia nos mostra que a maldade havia se espalhado lá no mundo e o coração de todas as pessoas era continuamente mau. Então o Senhor lançou uma sentença para purificar a terra. Mas deu instrução para que Noé fizesse a arca na qual se abrigaria durante o dilúvio com a sua família e os animais. Talvez seja o momento de você, guardiã do lar, estar mais dentro do seu lar. Talvez você teve um burnout e aí você fala, o que é burnout, Lígia? Nós vamos falar sobre isso, calma. A minha convidada, a nossa convidada vai explicar o que é isso. Talvez você esteja naquele momento de ficar mais dentro do seu lar. Mas isso é o fim? Não. É só um tempo para você. Assim como Noé precisou estar dentro da arca com a sua família, porque algo fora, muito ruim estava acontecendo. E ali ele preservou toda a sua geração, toda a sua prole. E assim como também os animais. Várias vezes, quando estamos vivendo realidades que não são da nossa vontade, e nem da vontade de Deus para nós, o Senhor propõe uma solução para cancelar aquela atmosfera. Sabe, talvez na sua vida, alguma amiga se afastou de você.
Talvez, sabe aquela amiga que você andava todos os dias junto e de repente ela começou a andar por outros caminhos, não tem mais agenda para você, seu coração talvez se entristece, você fala, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Talvez seja um momento de um novo tempo na sua vida, de novas pessoas entrar na sua vida, com uma nova atmosfera que vai te levar para um novo caminho. Lígia, mas eu gostava tanto dessa pessoa, eu sei. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Mas essa pessoa também tem destinos para a vida dela, que talvez não combine com o seu. E se você andar junto, vai atrasar a sua vida e a dela também. Então respira. Vai, vamos junto comigo? Respira, aceita que dói menos e pergunte para Deus, qual é o meu destino? O que eu tenho de novo para a minha vida? O que eu posso fazer de novo para a minha vida? Olha só, eu não sei se você está se tornando uma CEO do lar full time, porque CEO do lar somos todas, seja de tempo integral, seja por apenas algumas horas, mas nós somos. Mas esse talvez seja o tempo de você mudar a atmosfera aí do seu lar, novos começos. Talvez colocar uma mesa posta, talvez colocar um enfeite diferente na sua mesa. Lígia, não tenho tempo para isso. Talvez seja o momento de você separar um tempo na sua agenda para fazer aquilo que é tão ordinário, para que o extraordinário aconteça. Vou dar uma dica aqui para vocês. Eu assisti a um filme recentemente, que até lançou, do Elvis Presley. Elvis não morreu, né? Muita gente fala sobre isso, mas na verdade ele morreu. E uma das coisas que mais chamou a minha atenção nesse filme é que ele só estava vivo, elétrico, vibrante, quando o extraordinário estava acontecendo. Quando havia muita câmera, muita ação, quando havia plateia. Mas quando as luzes apagavam, quando já não tinha mais ninguém para aplaudir e ele estava ali com a sua família, ele não conseguia viver. Ele vivia à base de remédios, de medicamentos. No filme, e aí ó, contando já um spoiler, se você não gosta de spoiler, tampa o ouvido que já vai ser rápido esse spoiler. Tem um momento do filme que o empresário dele, ele passa mal antes de chegar no palco, e o empresário dele fala, não, ele tem que fazer esse show. Injetam dentro dele alguma coisa química que faz ele voltar a ter energia, e ali ele faz um show espetacular. Mas Elvis estava se acabando, pouco a pouco, a cada dosagem. Talvez, minha querida, esse novo começo para a sua vida seja ali, ó, colocando a casa em ordem, no ordinário. Aquilo que todo mundo tem que fazer todo dia, mas, poxa, mas eu todo dia eu tenho que fazer isso? Sim, através disso, o extraordinário vem. Não tem como você querer comprar uma casa, investir em ações, se o básico dentro das suas finanças não estiver sendo feito. Então, minha querida, os novos começos também têm a ver com isso. E essa retirada de pessoas da sua vida, ou mudança de cidade, ou mudança de atmosfera, faz parte para um novo começo. Faz sentido para você? Vamos lá. Em Gênesis 9:12, anota aí na Bíblia, olha. Deus disse, este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Sabe qual era o sinal? O arco-íris, para todas as futuras gerações. Porém, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, que é o arco-íris, a gente chama de íris porque tem várias cores, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir os seres vivos. Deus tem uma promessa sobre a sua vida de abundância. Talvez novos começos vai te assustar. Tudo que eu inicio, um novo empreendimento, mudar de cidade, uma nova casa, eu mudei de casa recentemente, faz pouco tempo, tem 1 mês e meio que eu mudei de casa, exigiu uma nova readaptação. Talvez umas demorem mais, outra menos, mas é necessário para isso. Para nós, existe um sinal claro do desejo de Deus em nos presentear com novos começos, e é Jesus. A vinda do Messias, o Deus Emanuel, é como um sopro de esperança para a humanidade. E é dessa revelação eterna que precisamos para viver os novos começos. Olha só, em Isaías 7,14, que diz,
Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará de Emanuel. Para este novo começo, convide Jesus para entrar com você. Vai começar um negócio, convide ele, vai mudar de casa. Talvez você é uma mulher que conheceu uma nova pessoa, está iniciando um novo relacionamento. Convide Jesus para esse seu novo relacionamento. Eu quero fazer diferente, eu quero melhorar. Com seu filho, a cada manhã você pode iniciar um novo relacionamento com seus filhos. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. E é permitido viver. Estava conversando aqui com a minha convidada antes de ligar as câmeras sobre exatamente isso. É permitido viver. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há recomeços, há começos. Lígia, mas eu vou começar de novo. Não é sobre o quanto você cai, mas sim sobre o quanto você se levanta para continuar a sua jornada, a sua trajetória. Tá bom, lindezas? Então agora eu vou chamar o nosso intervalo, mas eu quero que essa mensagem fique aí, ó, gravadinha no seu coração. É permitido viver com novos começos na nossa vida. Se alguma coisa está fora do eixo, calma, respira, não pira, está cansada, descansa e não desista, entendeu? E vamos seguir em frente, tá bom? Bora lá tomar uma água e depois do intervalo eu vou chamar a nossa convidada que tem uma história linda de vida, de inspiração para mim e para você. Te espero. Tchau! Maravilhosas, então nós voltamos do nosso intervalo e agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especial, a nossa Fran Abrantes. Obrigada, Lígia. Eu agradeço muito por você estar aqui, desprender do seu tempo, da sua tarde para nos ensinar muitas coisas. E Fran, entre tantas coisas, é uma mentora de mulheres de negócio. Isso. Mas antes de ser mentora, ela é mãe. Ela é esposa. Isso mesmo. Tenho vários papéis, né? Como várias mulheres, como todas as mulheres, eu tenho muitos papéis. Exatamente. Neste mundo. E a gente vem pra cá pra isso mesmo, né, Lígia? Exatamente. Pra gente... Hoje eu penso que a gente tem que equilibrar esses papéis. Exato. Né? Porque senão é muito pesado ser uma CEO do lar, né? A gente tem que ter um discernimento, né? De quando as coisas estão passando da conta. E a gente não pode adoecer nesse processo, né? E a gente já vai falar aí. Vai falar disso já vamos né? falar disso. Fran, você começou agora essa questão de mentora de mulheres de negócio, já tem algum tempo? Como que começou tudo isso? Lígia, a minha história ela é longa, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos, que esse ano ela está fazendo aniversário de 15 anos. Uau! Né? Ela nasceu quando eu tinha 28 anos. Por questão até familiar mesmo, eu senti que eu queria ser mãe, né? E eu, na época, estava terminando minha pós-graduação em finanças. Então, eu precisei fazer uma escolha entre continuar no corporativo, né? Eu trabalhava numa multinacional, na área de controladoria. E em ser mãe, né? Fiquei pensando nesse meu papel, como seria, né? Porque o meu esposo sempre viajou muito o Brasil inteiro com o trabalho dele. E eu, como perdi a minha mãe na adolescência, eu sabia que eu não ia ter esse apoio, né? Sim, essa de rede de apoio. Uma rede. A minha sogra importante. morava no Rio de Janeiro na época, então hoje ela mora pertinho de mim, mas quando eu decidi engravidar, eu sabia que eu não ia ter um apoio 100%, né? Então, eu fui convidada para dar aula na faculdade, aqui na nossa cidade. E já estava, então, com 2 jornadas, né? Uau, então você dava aula? Dava aula e trabalhava numa multinacional, exato. Nossa! E aí, quando eu decidi ser mãe, então eu optei por continuar na área de docência, porque eu adoro ensinar, amo ensinar. Ai, que legal. É uma paixão. E aí eu pensei, né, bom, eu fico durante o dia com o bebê, né, vou estudando, montando minhas aulas, vou empreendendo nisso. Sim. E vou fazer isso durante um tempo, né? Mas logo em seguida, os meus próprios alunos começaram a perceber e dizer, olha, professora, tudo isso que a senhora está ensinando de gestão para a gente, a senhora tem que ir lá
na empresa que a gente trabalha, porque ela está toda bagunçada. Que legal. Então, os alunos... Os próprios alunos começaram a me ver como uma consultora empresarial. Que legal. E a gente tem que abraçar o que é nosso, né? O que às vezes é está tão na nato. nossa frente, né? E às vezes a gente não vê. Ô, Fran, posso pegar esse gancho? Claro. Tem mulheres, eu escuto muito disso, né? Tô perdida, eu não Exato. sei o que eu vou fazer, eu não sei por onde começar, como foi falado no começo, né, do programa, novos começos, tá, mas eu vou começar, como que eu vou começar? E às vezes está tão na nossa frente, às vezes está um convite, né? Um convite. Bem assim na frente. Se você pudesse, assim, dar uma dica para as meninas que estão ali do outro lado da tela, como elas podem ouvir esse convite? Porque às vezes é tão, mas existem escamas nos olhos que dá a impressão que a gente não enxerga. Eu penso assim, eu acho que a mulher, ela tem um poder pessoal maravilhoso, que é a sua própria intuição feminina. Eu também acredito muito nisso. Só que a gente, ao longo do tempo, eu também fui aprendendo a entender esse poder pessoal, né? Que algumas pessoas falam que é o sexto sentido da mulher, enfim, né? Eu falo que o sexto sentido é como se fosse uma anteninha, assim. É uma anteninha. Só que quando a gente está muito sobrecarregada e a gente não presta atenção, né? Não para respirar, como você falou no primeiro bloco, né? Vamos respirar para a gente entender que o novo, ele pode acontecer a qualquer momento e ele deve acontecer. Nossa vida é cíclica, é importante dizer isso. Isso, a vida é cíclica. A vida, ela é cíclica, né? Do homem e da mulher. Sim. E dentro da área da carreira, do trabalho, a gente vive ciclo de renovação, só que a gente tem que prestar atenção nele, senão a gente fica ali muito tempo. Então, quando a gente não presta atenção, a gente não tem a finesse da intuição, da sensibilidade, em perceber a finesse da intuição. Às vezes a gente perceber que essa flor na mesa pode virar um negócio, né? E que eu posso fazer isso dentro da minha casa. Isso. Né? Então a mulher, ela não percebe, por quê? Porque esse poder, ele está amarrado, ele está escondido, ele está preso, ele está gritando dentro dela, porque ela quer, né, algo novo, ela quer viver, ela quer empreender em alguma coisa, quer ter uma renda, mas ela está totalmente desconectada dela mesma. E o que é estar desconectada dela mesma, né? É esse poder divino também, né? Que a intuição, ela é divina, ela é nossa, né? Então, essa desconexão com a espiritualidade, essa desconexão com o seu corpo, com tudo, né? Eu digo até com o nosso ciclo menstrual, né? A gente não quer se conectar com isso, porque a gente aprendeu que isso é sujo, horrível, que isso é horrível, que dói. Isso dá dor, né? Que isso e quando não está menstruada pode estar grávida, exatamente. né? Então, sempre são muitas coisas. Então, quando a gente começa a se conectar com esse feminino intuitivo, acho que a gente começa a entender que todo limite é uma possibilidade. Sabe? Tudo que nos limita na vida. Todo limite é uma possibilidade. É para você olhar, né? Para você começar a entender que aquilo não tá bom para você, que é hora de mudar. Aí chega aquela... Como que eu posso dizer? Eu estou inconformada com uma situação. Eu não quero mais viver isso. Esse é o limite. É a ponta, né? Para você começar a olhar para isso. Então, quando eu falo isso, estou num lugar de fala aqui, isso também já aconteceu comigo, né? É bom ficar claro isso, Todas né? nós. E eu adoro chegar nesse momento, tá? Que assim, eu também cheguei, né? E posso vir a chegar várias outras vezes na minha vida. Porque não é só uma vez. Exato, em algum limite que você fala, olha, não tá bom esse lugar para mim, né? Não tá saudável, tá ruim, tá me adoecendo, tá me entristecendo. Mas as pessoas não querem olhar para isso, né? Eu também não quis em algum momento olhar para isso, eu não quis olhar para uma dor, não quis olhar para nada. É como se negasse, sumisse. Se eu nego, desaparece. Isso. E não é verdade. Né? Na verdade, a gente vai guardando numa caixinha, né? Então, eu penso que essa mulher que quer viver algo novo, que quer empreender, que quer mudar de casa, que quer fazer algo diferente na vida dela, ela precisa olhar para essa dor, né? O porquê que você quer? É um desejo, né? É uma dor? Por que eu quero mudar? Será que eu estou no momento de mudar? E hoje eu vejo pelas minhas alunas, assim, o que eu falo para elas e mentoro elas, né, na área do empreendedorismo, é dizer que esse lugar onde não está bom, eu preciso encontrar um lugar onde está bacana, onde eu quero chegar, né? Eu preciso desejar algo, não é feio ter ambição, não é algo feio. A gente cresceu achando que a ambição é algo ruim, negativo, pejorativo, né? Fran, eu vou abrir meu coração. Bora abrir o coração? Você que está em casa, abrindo Abre o coração. Eu falo isso das meninas da mentoria do lar que eu dou.
durante muito tempo, eu falava, não sou ambiciosa, imagina, tudo que vier tá bom. Aceito tudo, Aceito né? imagina que eu vou ambiciar alguma coisa, que eu vou, nossa, vou querer comprar uma mesa, que seja uma mesa nova, vou querer comprar, não, isso eu não posso. E é exatamente isso, como se fosse muito errado você querer alcançar as coisas. É, porque a gente vive nesse sistema, né, patriarcal, onde a mulher, ela é sabotada de ter seus próprios desejos, né? Então, se a gente for olhar para a história, né, da evolução feminina, a gente vê muito isso. O que algumas feministas gostam de chamar de castração, né? Não sou feminista, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Nós somos femininas. Nós somos femininas, é diferente, mas eu acho que a gente cresceu com isso. Isso não pode, isso não é para você, essa profissão é só para homem, né? Você não pode ser ambiciosa porque é feio, né? Então é feio você querer ganhar dinheiro e aí você vai criando uma crença de que dinheiro não é bom, né? Só para quem herdou, né? Então, e é feio você e você é ambiciosa, significa você vai passar por cima de outra mulher. E é pejorativo, vai né? tirar Vai puxar o tapete de alguém, vai tirar o que não é seu, e né? não é uma verdade. Não é. E eu tenho aprendido com muito autoconhecimento e busca que isso, essa tal dessa ambição saudável, Nossa, é o isso. combustível para chegar em algum lugar. Nada mais é que um gás. Eu penso que tudo tem que ser saudável, né? Até querer ganhar dinheiro precisa ser saudável, né? Então, assim, por que eu quero ganhar dinheiro? Então, hoje eu vejo, né, as mulheres que se aproximam de mim, que vêm para a mentoria de negócio, eu vejo uma dor, assim, do não merecimento, sabe, Lígia? Aprenderam que aquilo não é para elas, que ganhar mais que o marido é doído, porque o que ele vai... E traz até confusão. Como ele vai se comportar, né? Sim. Então, eu tenho alunas, por exemplo, que relataram, né, que começaram a ganhar, vieram para a mentoria, organizaram o negócio e potencializaram e começaram a ganhar mais que o marido. Né? E que teve um certo conflito no início em casa, né? Então, não podia contar que estava ganhando mais, né? Ou não podia chegar a contar em casa que fez uma meta para ganhar 30 mil por mês, porque o marido dá risada da cara dela, né? E ela foi e conseguiu, isso, né? acaba que sendo casamento não de parceria, né? Exato. Então, assim, nem todas as mulheres passam por isso. A gente também tem muitos homens compreensivos e que até, assim, o meu, por exemplo, ele ama. Se eu for ganhar mais que ele acha maravilhoso, entendeu? O meu é desses. Mas, fala, vá com Deus, minha vida. Vai, filha, Deus te abençoe. Ganhe dinheiro, isso aí. O meu é desses. Estarei aqui para administrar. Mas tem aqueles que eles são muito machistas, né? Então, elas ficam com medo de falar, ou com medo até de sonhar, né? Porque eles acabam tendo uma fala contrária disso, né? Até parece, você entrou para essa mentoria aí, imagina, essa mulher é louca que tá falando isso para você, né? Entendi. Então, quando a gente começa a fazer a cocriação mesmo, né? A criar as metas, a fazer aquele negócio, estruturar primeiro para evoluir, aí elas gostam de comentar em casa, né? Claro. É natural que elas queiram comentar em casa. E aí alguns maridos falam, você entrou nessa mentoria aí, você tá gastando dinheiro, imagina. E depois elas começam a crescer e evoluir, até tomar uma postura diferente dentro de casa. Fran, e quando as mulheres excedem? Porque elas são intensas, se entregam. Então, eu imagino você fazendo a mentoria, a menina colocou meta, tem os caminhos para alcançar essa meta, e ela começa a se dedicar, e, de repente, algo acontece. Conhece essa história? Sim, a minha história, né? Bom, hoje eu lido com 3 grupos, né, que estão funcionando ao mesmo tempo, de mulheres que estão aprendendo a gerenciar o seu negócio. E eu levo muito da minha própria história, né? 3 grupos que você fala? Então, a mentoria é um grupo? A gente já vai para o 4º grupo já, né? Legal. No final do ano eu abro mais uma turma. Então, eu conto muito da minha própria história para elas, né? Não que eu seja a mais velha do grupo, tem mulheres até com mais idade que a minha, mas eu compartilho muito da minha história com elas. Então, assim, eu também excedi muito, né? Então, assim, eu cheguei num patamar, assim, de conhecimento, de carreira, de realização, mas eu passei por um período também de muito cansaço,
né? Então, Porque, imagina, com criança. imagina, com 2 crianças pequenas, dando aula quase todos os dias à noite na faculdade, dando consultoria, né? E eu achava que sempre tinha que fazer mais, mais e mais e mais. Isso, essa necessidade. Aquela necessidade do reconhecimento mesmo. Por quê? Porque nós somos criadas para receber o reconhecimento. Desde a escola, professora, eu falo isso para as minhas alunas sempre nas palestras, a gente espera lá a professora vir escrever no caderninho lindo, parabéns, então aquilo Estrelinha. vai condicionando a gente querer, né? E aí sim, né, cheguei no momento que eu estava exausta, né, que eu precisei de ajuda terapêutica, ajuda até de remédio para que eu conseguisse me reequilibrar e entender qual que é o caminho que eu queria continuar seguindo. Isso foi o burnout? Não só isso, né? Foi burnout e mais outras questões que eu não dei atenção no tempo correto, né? Que é o que eu falo, que a gente falou do tempo, da intuição, da gente poder respirar, se olhar. O corpo sempre vai sinalizar. O corpo somatiza, a gente aprende isso, né? Fazendo terapia, a gente começa... E eu sempre fui muito curiosa, né? da minha terapia. Eu queria saber o porquê que eu sentia aquilo, o porquê que eu tinha sentimento que eu ia morrer no meio da rua. Sabe? Eu queria saber o que era TAG, o que era transtorno de ansiedade, o que é burnout, né? Como assim eu tenho que parar de trabalhar para eu ficar boa? Bem, né? para de trabalhar para ficar bem, que para loucura! Para de trabalhar para você ficar bem, porque você está trabalhando muito, então aquilo não entrava, né? Porque eu também fui criada por uma mãe que precisou trabalhar muito, então aquele era o meu modelo. Sim. Né? Então eu aprendi. E agora, né, Fran, com as redes sociais, existe muita comparação. Por exemplo, a um clique a gente consegue acessar a mulher lá da China, a mulher dos Estados Unidos, a mulher aqui do Brasil, a nossa vizinha. Essa e antigamente não tinha não é isso. saudável, não né? é. Porque a gente tem que olhar assim, né? Nossa, que legal aquela pessoa está fazendo aquilo. Disso eu já posso tirar uma ideia, modelar e fazer algo parecido e também ser bem-sucedida. E o que é modelar? Não é imitar. É você tirar ideias mesmo, né? Nossa, olha que legal que essa pessoa faz. Olha esse produto, olha esse serviço. Eu posso criar algo parecido no ambiente onde eu estou. Mas não que a gente fique a todo momento comparando, né? Só comparando e não tendo ação benéfica para nós mesmos. Aí gera uma frustração muito grande. Eu sempre falo para os alunos, é como se você estivesse olhando pela janela, né? E você olha todo mundo fazendo menos você. E aí você começa, né, a adoecer. Mas assim, contando um pouquinho da minha história, eu cheguei no meu limite. No meu limite, assim, de cansaço, né? Porque eu queria dar todas as palestras do mundo, que eu era convidada. Então, eu queria dar todas as aulas do mundo, que eu era convidada. E não é legal? É super legal, isso faz a nossa história, é importante. Mas eu não conseguia falar não para as pessoas. Entendi. Então, quando chegou o dia que eu entendi que eu estava doente, que eu precisava voltar, ter mais tempo com os meus filhos, né? Eu já estava com Murilo e Mariana, e que eu precisava me olhar, me cuidar e tirar o pé do acelerador, eu precisei pedir demissão da faculdade. Nossa. E esse foi o dia mais triste da minha vida, porque você amava isso. Amava, e eu entrei lá quando a faculdade veio, né, para a cidade, e eu fui uma das primeiras professoras, então eu não sabia dar aula, eu aprendi lá, foi uma escola. Você dava aula do que lá? Eu dava aula nos cursos de gestão, contabilidade, finanças, administração, então eu formei muitos alunos, né, aqui da região. Até hoje eu passo na rua, oi professora e tal. Sempre tem um aluno falando comigo. Foram 7 anos, né? Nossa, bastante tempo. E aí, quando eu tive que fazer esse pedido, né? E aí eu falei para o meu coordenador, eu estou doente, né? Eu não quero ficar afastada pela faculdade, eu quero voltar da aula. Mas eu preciso agora cuidar da minha família e de mim. E aí foi bem doído, sabe, Lígia? Porque eu achei que eu nunca mais fosse voltar, né? E aí é um novo começo para uma situação que você não gostaria de estar, porque nem sempre os novos começos... O inédito na vida vai ser algo que a gente quer estar, mas tão necessário. Muito. Então, ali eu entendi que eu precisava, então, tirar o pé do acelerador. E hoje, por que eu falo disso? Mulheres, ouçam isso. Por favor. Né? O meu grupo de mentoria, eu não fico colocando desafio para as minhas mulheres lá dentro. Obrigado. Eu coloco lá, né, a gente faz... A mulher fica até ansiosa. A gente faz as aulas, é equilibrado, a gente expande consciência, evolução da maturidade feminina para os negócios.
E as tarefas estão todas na plataforma online, elas podem baixar a hora que elas podem fazer isso, a hora que elas devem fazer isso. Não há competição de quem fez primeiro, quem fez depois. Eu abro salas de tira dúvidas sempre que eu posso para ajudá-las nas tarefas da estruturação do negócio, mas eu não fico igual aquela mentora louca, colocando um monte de coisa para essas mulheres lá dentro, porque nós somos mulheres e a gente precisa, sabe, pausar, relaxar, respirar. Então, eu falo para elas, vocês têm condição. E, Lídia, eu falo para elas uma verdade que elas estão vivendo junto comigo. Quando a gente faz esse processo de pausa, de equilíbrio no negócio, mulheres, escutem isso. A gente fatura mais, a gente ganha mais dinheiro, a gente faz parcerias mais saudáveis. Uau! E como que é essa pausa? Explica pra gente essa pausa. Essa pausa é a gente começar a olhar para o corpo, para o nosso autocuidado, para a nossa casa, sabe? Eu consegui equilibrar um pouquinho de cada coisa para a área da vida. Entendi. Porque o que aconteceu com a Fran e acontece com um monte de outras Frans que tem pelo Brasil inteiro, né? Pelo mundo inteiro. Com certeza. Foca só no trabalho, só consegue enxergar aquilo. É claro que tem coisas no dia a dia que não dão certo. E eu tô focando naquilo que não deu certo, querendo fazer aquilo dar certo. Então a gente precisa pausar, escutar o corpo, escutar a mente, relaxar. Né? E aí cada uma vai buscar a sua caixinha de pronto-socorro, que a gente fala. Uma terapia, uma yoga, um exercício físico, um café com uma amiga, sabe? Sim. Um olhar para o filho, um dia de lazer, porque isso faz parte da nossa vida. E quem empreende, Fran, me corrija se eu estiver errado. Não existe sábado, domingo? Então, precisa existir, né? No geral, começa numa de frenética. segunda a segunda, né? E aí você, normalmente, tá? Eu vou falar dos meus cases, das minhas consultorias. Normalmente, são pessoas que trabalham de domingo a domingo e elas não têm uma vida financeira equilibrada, elas não ganham o suficiente, porque está cansado, porque não tem criatividade. E a criatividade da mulher está na pausa, no momento que ela tira 20 minutos por dia para ela respirar, né? Para ela riscar uma agenda um dia, para ela delegar, se ela tem uma loja, se ela tem um estabelecimento que ela não pode fechar, mas que ela possa ter pessoas de confiança, que ela possa ter colaboradores. Então, a gente vê mulheres com muito medo de delegar, então ela traz tudo para ela traz todas as tarefas do lar para ela traz todas as tarefas dos filhos para ela não compartilha nem com o marido, né? Então, eu aprendi na minha vida, assim, eu falo isso para as minhas alunas, você quer empreender melhor, você delega. Não só as atividades do seu trabalho, né, com estagiários, com pessoas que estão querendo te ajudar, que podem te ajudar, mas até dentro da sua casa. Uau. Então, hoje, Lígia, eu dentro de casa, eu tenho uma pessoa que me ajuda diariamente na minha casa, de segunda a sexta-feira, um anjo que Deus me presenteou. O dia que ela precisa levar o filho dela junto, ela leva. O dia que ela precisa folgar, ela folga, sabe? Porque ela também é uma mulher, então eu respeito isso. Isso é muito importante. É uma troca muito grande. Essa sororidade. Mas eu sei que ela está lá, né? E hoje eu me permito, como lá atrás uma Fran tarefeira, né? Que não delegava, que centralizava, que ganhava dinheiro e gastava tudo, porque assim, eu não tinha tempo de olhar se o extrato de tomate era barato ou caro. Eu tinha tempo, então eu ia jogando tudo dentro do carrinho. O que acontecia com o meu orçamento? Ia para água abaixo. Depois, vamos chamar o intervalo, que a gente precisa tomar uma aguinha, mas eu quero que você nos dê dicas de como parar para conseguir dar esse tempo, como você conseguiu fazer isso, mas depois do intervalo, tá bom? E vem muito mais coisas aí, ó. Beba uma aguinha que faz parte também, uma pausa. Maravilhosos, então voltamos com um papo muito gostoso e vamos continuar a nossa conversa, Fran. E como que essa mulher, que a gente estava falando sobre a pausa que é tão importante, que é na pausa que a mulher de fato ganha dinheiro, que é na pausa que a criatividade vem, mas como de fato, assim, como essa pausa pode ser feita? Porque tem mulher que está tão atarefada, ela não sabe nem o que fazer, porque ela pensa que a pausa dela, deu uma pausa, vou lá lavar uma louça, deu uma pausa, vou lá pôr uma roupa no varal, deu uma pausa, eu vou lavar um chão, e não é pausa isso, né? Não é pausa.
Então, é a gente realmente colocar na vida algumas coisas que a gente se sente merecedor e que a gente não quer abrir mão disso. É um aprendizado, né? Fran, vamos falar sobre merecimento, Vamos, que você fala vamos. muito, eu Eu acho vou falar tão de merecimento, interessante. vou falar, porque assim, eu não me sentia merecedora de estar na minha casa um dia que eu não tivesse um cliente, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Ou eu estava lavando um banheiro, ou eu olhava para a televisão e eu sentia vontade de assistir uma coisa, mas aquilo era fútil. Imagina se a Fran vai assistir uma série, né? Que absurdo. Que absurdo isso, o que vão pensar de mim, né? Então, eu não me sentia merecedora. Então, Olha assim, só. hoje eu me sinto merecedora de uma vez por semana fazer uma massagem. Ai, que delícia. Tem 12 anos que eu faço Eu me uma massagem. permito. Eu me permito uma massagem uma vez por semana. Então, e aí você colocar isso no seu calendário, na sua rotina, né? Fran, mas eu vou tirar dinheiro da onde? Você vai tirar do seu trabalho, para isso que você trabalha. Né? Então, assim, Interessante. se você é uma mulher que gosta de ir no salão, eu, por exemplo, não curto muito ficar horas lá no salão, não tenho muita paciência, mas tem mulheres que gostam. Sim. Então, se isso é um desejo, vá e tire um dia no mês para você ficar 4 horas no salão, pinte o seu cabelo, curta aquele momento. Né? Então, eu gosto muito de tomar café, então eu sempre marco um café com uma aluna, com uma amiga, com uma cliente, para que eu possa conversar outros assuntos com a minha irmã, com as minhas irmãs, por exemplo. Então, assim, são coisas que a gente gosta de fazer, então, o exercício físico, né? Nossa, se gosta de escolher uma dia. modalidade, aquela coisa, ai, toda mulher tem que fazer musculação. Não é que tem que fazer, é bom fazer, mas se eu não gosto de fazer, eu faço uma outra coisa. Sim. Você faz né? atividade física? Eu gosto de correr. Ai, eu adoro correr. Não sou Fran. muito assídua, mas eu corro no Mas eu condomínio. não posso. Eu ando meio covarde ultimamente, mas eu gosto. Ah, que bom. Então, quando tá mais calorzinho, assim, eu Sim, gosto no de verão correr. dá mais ânimo. Dá mais ânimo. Então, é uma modalidade que eu gosto. Então, eu acho que a mulher precisa encontrar uma modalidade e se permitir, né? Se permitir o autocuidado. E o autocuidado não é só um skincare. O autocuidado é uma terapia, né? Boas conversas, boas amizades. Então, tudo isso faz parte da pausa. Quando eu só trabalho, eu acordo de manhã já pensando nos boletos que eu tenho para pagar, nas contas, na organização do que eu vou fazer, a mente, ela não para. Então, essa mente precisa pausar, né? Então, se é uma mulher que já tem uma religião, que tem uma conexão espiritual, tente fazer essa pausa todos os dias, uma leitura, uma música que gosta de ouvir, uma meditação. E aí a gente tem uma lista de coisas, porque cada uma gosta de uma coisa diferente da outra. Então, só que isso precisa ter vez, né? Precisa ter um momento. Se a gente não abre mão para cuidar de algo que é nosso, né, que é a nossa vida, nosso espírito, a nossa alma, alguém vai cuidar de uma forma errada, né? Porque sempre tem alguém te pedindo alguma coisa. Tem uma frase assim, se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde, alguém vai arrumar. Vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E alguém, se você não toma conta da sua agenda, Alguém vai tomar conta, alguém vai te colocar alguma coisa para fazer. Com certeza. Né? Então, isso é autoliderança, isso é uma mulher líder da própria vida. Quando ela escolhe as coisas que ela quer fazer e ela coloca esses momentos de pausa. Porque quando eu falo, né, que esse momento de pausa é o momento da criação, né, é o momento que você relaxa, fica alegre, feliz, né, que a nossa criança interior, né, começa a aflorar. E aí a gente começa a criar, né? Então, depois que eu faço uma corrida, por exemplo, eu tenho várias ideias, sabe? Muito Parece legal. que a minha cabeça, ela Mas é endorfinar o cérebro mesmo, né? E depois que eu tenho um papo gostoso com uma amiga, eu já saio cheio de coisa na cabeça, sabe? Então, isso é muito saudável. Então, essa pausa, são coisas simples, né? Desde que, assim, hoje eu vou pausar, vou riscar minha agenda e hoje eu vou fazer bolo com a minha filha. Isso é terapêutico, isso é necessário. Né? Ou vou sair, vou ficar 3 dias na praia, como eu fiz esse final de semana. Eu estava precisando fazer a minha pausa. Tava dia bom lá embaixo? Não aqui tava lindo só sábado. um dia. Sábado ficou bom, domingo não. Mas eu costumo pensar que, assim, que até os dias chuvosos são dias lindos, né? Depende de como a gente olha para ele, né? Sim, com certeza. Então, e sim, né? Por que eu não posso assistir uma série no Netflix? É feio dizer que eu assisto, né? É feio dizer que eu estou no meu período menstrual e hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com um pouco de enxaqueca e eu vou assistir uma série, relaxar na minha cama.
eu posso fazer isso, eu não tenho vergonha mais de dizer isso. Olha porque só eu que sei que interessante. depois desse dia, eu vou nascer de novo, sabe? Aham. Porque a mulher, ela é cíclica. Ela é o fênix, né? Que eu Então, digo. Um ela é dia não tá cíclica. nada bem, outro dia tá Então, brilhante. por que a gente não pode pausar, né? As mulheres, claro que nem todas podem, algumas estão na CLT e fica realmente difícil, né? Dizer, Sim. olha, patrão, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô no meu ciclo menstrual. Não tem como. Mas as mulheres empreendedoras sempre têm um jeitinho, né? E eu digo, Fran, até as CEOs do lar, por experiência própria, eu fiquei CEO do lar 13 anos full time. Pensa eu, CEO do lar 13 anos. Eu quase pirei, mas Imagina, né? A gente pira mesmo. São muitas tarefas, né? Mas depois de alguns anos eu comecei a observar que eu podia descansar, que era só eu coordenar, não querer fazer a faxina todo dia, sabe? Poder organizar minha casa durante a semana. Então, a maioria das mulheres, né, assim, hoje eu estudo bastante, né, essa coisa do feminino e também é um processo meu, né, pessoal de reconexão comigo mesma. E tudo que vem pra a gente deve compartilhar. Então, eu compartilho muito com as minhas alunas. E normalmente as mulheres que têm essa rotina de querer faxinar todos os dias, né, ela tá sempre querendo provar algo para alguém, né? Ou é para sogra, ou é para filho, ou é para marido, né? E aí ela fica naquele ciclo, né? Assim, constante de ter que estar tudo muito limpo, tudo muito arrumado. E isso não acontece só dentro do lar, isso acontece em tudo. Então, mulheres que ficam esperando startar um projeto de negócio porque tem que estar tudo perfeito, ela tem que ter 200 cursos para ela startar. Eu falo, para com isso, amiga, bora lá escrever esse projeto, vamos lançar ele para o mundo. E isso tem mulheres que fazem 200 cursos e ainda acham, Não preciso estou fazer pronta, mais, preciso fazer mais um pouco. eu só vou fazer isso quando eu fizer o curso tal, só que o curso tal é muito caro. Então, mas isso tudo, a maioria das minhas alunas, Lídia, elas têm no mínimo 10 anos de carreira, ou seja, elas se formaram na faculdade ali com em torno de 20, 22 anos, no máximo 25. Então, com 30, 30 e pouco, elas começam a entender que já deveriam estar ganhando o que não estão ainda, né? E aí elas vêm para a mentoria porque elas querem entender o que acontece, o que é fazer gestão de negócio para ganhar dinheiro. Então, elas vêm e aí eu falo assim, tá, são 10 anos que você já trabalhou para outras empresas lá, e aí eu falo, então vamos estabelecer metas de vendas, por exemplo, né? E elas falam, ai, não gosto dessa coisa de meta, tenho trauma. Mas por que você tem trauma? Porque eu fiquei 10 anos no banco e eu tinha que bater meta. Eu falava, nossa, legal, lá pro banco tal, você fazia isso, mas pro seu negócio você não quer fazer. Entendi. Aí ela começa a pensar sobre isso. Nossa, eu tenho essa habilidade, eu sei vender. Eu conseguia fazer para o banco, por que eu não posso fazer aqui para o meu negócio? E aí elas começam a se reconectar com toda a competência técnica que elas têm, né? E aí desenvolver esse comportamento para empreender. Entendi. Ô, Fran, a sua mentoria, ela é para mulheres que já estão no mercado de trabalho ou ela serve para aquela mulher que ficou muito tempo no lar, porque ainda existe isso, né? E agora ela decidiu empreender, decidiu fazer alguma coisa. A minha mentoria, ela atende as duas versões, né? Os dois conceitos aí, daquela mulher que quer começar o negócio do zero, né? E sempre teve em casa, ou já teve uma profissão e saiu. E aquela que já está no mercado. Por quê? Porque a gente trabalha com projetos dentro da mentoria. Então, a ferramenta é a mesma, tanto para eu reestruturar o meu negócio, quanto para eu criar ele do zero. Ah, legal. Então, elas caminham juntas. Então, a gente tem marcas novas entrando no mercado. E cada marca linda, gente, é apaixonante, né? E aquelas também que já estão, mas que estão ali patinando, né? Que estão ali brigando para um lugar ao sol, tentando ter mais cliente, vender mais produtos, ter sua liberdade financeira que é tão sonhada, né? O que a mulher deseja mesmo, ela ter a liberdade financeira dela através do trabalho dela. Então, a mentoria atende as duas. E aí sim, né, se eu tenho uma mentorada que já tem uma empresa que ela já tem uma estrutura de processos, aí eu indico que ela faça uma mentoria individual, né? Porque aí a gente personaliza o que já é uma estrutura de processo. Isso. Quando ela já tem equipe, quando ela já tem funcionário. O negócio já está girando. São empresas maiores, são empresas maiores. Então, como eu venho da consultoria, né, que eu ajudei
consultoria que não vale para centenas de empresas, eu estou acostumada com empresas de porte maior, né? Então, hoje o que eu faço na mentoria para as meninas não é nem um décimo do que a gente faz nas empresas maiores, que tem uma estrutura muito maior, né? Entendi. Mas eu tenho condição de atender. Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada que entrou para o grupo, mas ela tem uma rede de lojas, ela está num momento de negócio diferente das outras. E aí a gente conversando, eu falei, Negócio individual. para você, eu acho que você vai crescer mais estando numa mentoria individual, porque eu posso entregar ferramentas para você que o grupo ainda não tem maturidade, mas o seu negócio já está no ponto de, né, que aí a gente trabalha a cultura, a gente trabalha a filosofia de liderança, implantação de processos. E aí ela topou, sabe, essa proposta. Ela veio para o individual para poder trabalhar a equipe, trabalhar processos mesmo, sabe? Entendi. E como que funciona essa mentoria em grupo? É encontros online, presencial? Isso, a mentoria eu abro ela de 3 a 4 vezes No ano? no ano, né? Normalmente faço um evento presencial para... Que é o café? Eu faço café legal. com mulheres de negócio e eu abro as turmas ali, né? Ali naquele momento eu faço um ticket melhor para elas, com desconto para quem participou do evento. E ali eu abro a turma nova. E a primeira eu fiz ela 100% presencial, mas eu comecei a ter procura de mulheres de outras cidades. Isso que eu ia falar. E aí a gente começou a fazer ela híbrida, né? Legal. Então eu tenho 5 encontros com elas, que é online e 4 presencial. E o presencial a gente fica o dia todo, então elas amam o presencial, né? Até as que estão longe falam, não, eu vou, e pelo menos um encontro a gente faz o dia inteiro, né? E elas criam, elas dão pitaco uma no projeto da outra. E isso encontra aonde? Tem um lugar físico? No presencial? Eu tenho uma sala de treinamento em Taubaté, legal. que eu alugo, que é de uma parceira, que é super confortável a sala dela, e aí a gente se encontra É tipo um nesse lugar. coworking. É uma sala de treinamento mesmo. Legal. Né? Ela é equipada para treinamentos. treinamentos. E elas adoram, porque dentro do grupo a gente vai criando uma conexão, né? E é importante dizer que a mentoria, com toda essa minha experiência, né, do que eu passei, né, que eu falei, eu busquei muito, né, então, quando eu fui para as formações em coaching, eu mergulhei, sabe, nos meus processos, eu não fiz ele por uma profissão, eu fiz as minhas formações para o meu desenvolvimento pessoal, né, e aí, claro, sou certificada para usar todas as ferramentas dentro, né, da gestão de negócio, que é a área que eu trabalho. Então, eu desenvolvi, né, a incubadora, que é essa mentoria em grupo, em 3 pilares, que é a inteligência emocional, o desenvolvimento comportamental e a gestão do negócio. Que legal. Então, o último módulo, os últimos módulos, são 9 módulos, e lá do 4º módulo para frente que a gente começa a desenvolver o projeto em si. Que legal. E antes trabalha o que, então? A gente trabalha a inteligência emocional. Que legal. Porque se eu começo lidando com finanças, Lígia, o que acontece? Aprender a fazer uma planilha de Excel, todo mundo aprende, todo mundo é capaz de aprender. Sim. Agora, a fazer o dinheiro chegar, para eu colocar ele lá na planilha porque ele entrou, é um processo emocional. Que legal. De merecimento, de comportamento empreendedor. Entendi. Né? De eu começar a fazer parcerias saudáveis, identificar as melhores parcerias, né? Porque eu vejo que é tudo por uma venda, tudo por um negócio. Então, as mulheres se enfiam em enrascadas emocionais, né? Com amigos, com famílias. E, assim, e saem perdendo. Sai sempre perdendo, as famosas permutas, as famosas, né? Então, assim, eu começo a ensinar esse processo evolutivo da mulher para elas conseguirem se estabilizar emocionalmente, né? Dizer do que elas têm medo. Né? Então, assim, quando a gente faz, por exemplo, uma ferramenta do medo, que eu faço com elas escrevem, eu tenho medo do sucesso. Uau! Várias delas escrevem, eu tenho medo de dar certo. E geralmente por quê? Por essas travas emocionais que de cada repente, uma tem a sua. O marido pode não ser vai marido, suportar. pode ser uma relação. A gente não precisa botar a culpa nos maridos, né? Mas eu acho que esses vêm da infância também. Primeira infância, sabe? Vivi muito na escassez, então problemas financeiros caóticos. Então, assim, tudo isso vai acarretando um medo, né? São travas emocionais
que quando essa mulher chega na fase adulta, né, eu brinco com elas. Quem é que está gerenciando esse negócio? Entendi. Eu acho que é uma menininha de 7 anos, Sim. né? E elas falam, nossa, Fran, eu acho que é mesmo a minha menina aqui que está gerenciando. E às vezes eu vejo muito isso, Fran. Dependendo da mulher que começa o negócio, é uma menina ou é uma mulher? Exato. E aí quando eu tô com 10, e aí quando essa mulher ela está com 10 anos de carreira e ela não ganha o que ela deveria estar ganhando, ela se dá conta que ela já é uma mulher e ela está agindo como uma menina, né? E aí quando a gente começa a trabalhar, quando eu começo nos primeiros módulos de desenvolver primeiro a inteligência emocional, ela se dá conta disso. É muito forte, sabe? Sim. Porque aí nesse momento eu conduzo o grupo de uma forma bem carinhosa para que elas consigam se olhar e ver que isso é algo comum entre elas. A maioria delas estão nesse lugar emocional. E enquanto a gente estiver nesse lugar emocional, a gente não empreende, a gente não ganha dinheiro. Uau! Né? E elas começam a entender esse processo, porque a primeira fuga é botar a culpa no marido, Lígia. Sim, a primeira coisa que Entendeu? vem. E não é um marido, às vezes são situações que eu acho que assim, eu falo muito para elas, não vamos botar a culpa, a gente viveu, vocês passaram por isso, né? Vamos dar um passo para frente agora. E aí, claro, né, quando a gente abre um processo emocional dentro de uma mentoria, algumas sentem mais que as outras, algumas têm questões realmente a serem resolvidas de uma forma mais terapêutica, né? E aí encaminha. Eu encaminho para uma rede de apoio de psicólogas amigas que eu tenho, e aí eu vou encaminhando essa para aquela, olha, vamos ajudar essa empreendedora, ela está precisando disso. Porque eu quero ela é completa, então. eu quero elas bem, sabe? Porque quando elas chegam no módulo financeiro, elas estão prontas. Elas estão prontas para entender que não é uma planilha de Excel. Elas estão prontas para entender que aquele fluxo de caixa, aqueles cálculos de retorno de investimento, aquilo é uma ferramenta de gestão. Que interessante. Né? E elas estão prontas para usá-las, porque elas já estão ganhando dinheiro e elas precisam usar aquelas ferramentas. Então, é disso, sabe? É isso hoje que move o meu coração. Hoje, isso, com toda a experiência que eu tenho, né, de 15 anos de consultoria para as empresas aqui, eu entrego para elas uma forma fácil, saudável, equilibrada, né, de ter sucesso, sabe? De olhar e falar assim, poxa, eu estou ganhando meu dinheiro, eu estou conseguindo gerenciar ele. E voltando a falar o medo do sucesso, geralmente elas têm medo do quê? Conhecendo um pouco a história. Olha, o marido vai ser o primeiro a ser colocado na reta como culpado. Alguns maridos vão bater palma, como o meu, né? Quanto mais você ganhar, para mim tá ótimo. Outros se sentem verdadeiramente incomodados da mulher ganhar mais. Então, esse é um dos medos dela, de como a família vai olhar ela como uma pessoa de sucesso, porque essa família já participa dessa escassez, né? Já tem a mentalidade do dinheiro ser uma coisa ruim, suja, né? Então, isso está intrínseco na sociedade, principalmente aqui, né, os brasileiros são assim. Então, é muito difícil quebrar isso. E aí, quando você toma consciência disso e você evolui, você passa a ser ovelha negra da família, porque aí todo mundo pensa redondinho e você pensa quadrado, né? Entendi. E aí, ela tem esse medo de como as pessoas vão olhar, né? De como vai ser... as pessoas perceberem que agora eu já posso comprar um carro novo, que agora eu já posso viajar, que agora eu já... Elas têm esse medo. Entendi. Fran, então, só para eu entender, você faz um café de empreendedoras, você lança isso nas suas redes sociais e vai estar aqui as redes sociais dela. E lá no café você abre as vagas da mentoria. Como que eu faço? O café, ele começa às 8 da manhã, mais ou menos, e a gente vai até 1 da tarde, né? Então, eu já levo um conteúdo, né, para essa mulher se despertar e ela entender que existe um caminho, né, um caminho para o novo, como você abriu no primeiro bloco, que é possível ela se juntar com outras mulheres, né, ela estar num nível de consciência do que é ser uma mulher de negócio. Então, eu já entrego ferramenta para elas nesse dia, então elas praticam, já levam para casa. E eu apresento a proposta da mentoria em grupo, que é um ticket, né, que é 1/3 de quem faz uma mentoria individual hoje, então é uma oportunidade.
E aí algumas, aquelas que podem, que sentirem no coração que é o momento, elas entram, e as outras que não vão entrar naquele momento, elas Mas já fica sabendo, né? aproveitaram. Elas aproveitaram, né? Porque eu entrego um conteúdo de valor para elas, né? Elas levam ferramentas para casa. Eu recebo um monte de mensagem depois, Gostoso. Fran, nossa, eu já estou fazendo aquilo que você tá que você Gostoso. falou lá no evento, então eu fico super feliz, porque é um momento, né, assim, delas consumirem um conteúdo que vai ser para a vida, né? E eu escuto, né, nos meus depoimentos, o que mudou a sua vida depois da mentoria. Nossa, né? Muito. Voltei a namorar meu marido, Uau. né? Voltei a tomar conta da minha casa. Que incrível. Olho o meu trabalho de uma forma diferente, estou ganhando meu dinheiro, então eu fico muito feliz quando eu escuto isso, sabe? Porque isso é o equilíbrio. Muito bem. Né? Fran, muito obrigada. Eu que O agradeço, nosso foi papo tá uma ótimo, a gente delícia aqui. conversaria aqui Eu por ficaria a horas. tarde toda te ouvindo e eu quero te agradecer por estar aqui, Obrigada, eu que agradeço. por derramar sobre nós aí tanto conhecimento, tanta experiência, tanta paz, né? Tão gostoso de ouvir. E eu quero encerrar este programa dizendo que sim, é permitido viver e você está pronto para novos começos. Procure pessoas que possam te ajudar. Também quero agradecer aos meus parceiros. Olha que coisa mais linda que faz esse programa uma grande realidade. Sem vocês, isso aqui, ó, não aconteceria. Então, muito obrigado e eu te espero no próximo programa. Tchau!